Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta ecoa como um grito que atravessa séculos. Não é apenas a dúvida de um salmista antigo, mas a confissão sincera de todo ser humano que, em meio às lutas, procura uma base segura. E Pedro, o apóstolo que conheceu o peso das ondas, o vento contrário e a própria queda, nos ajudaria a entender: o socorro não está nos montes, não está nas fortalezas humanas, nem na falsa segurança que construímos. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vivemos dias em que muitos procuram apoio em sistemas, em filosofias passageiras, em promessas políticas ou até mesmo em espiritualidades vazias. Mas Pedro nos lembraria, como fez em sua primeira carta, que a nossa fé é guardada pelo poder de Deus, não pelas estruturas deste mundo. Ele escreveria aos peregrinos da dispersão, homens e mulheres pressionados por perseguições, dizendo: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E aqui vemos o eco do salmista: o Senhor é quem te guarda. Pedro, em sua caminhada com Cristo, sabia bem o que era sentir medo. Ele afundou nas águas porque olhou para o vento. Ele negou o Mestre porque olhou para o fogo e para os homens que o cercavam. Mas foi restaurado pelo próprio Cristo para entender de forma viva o que significa ser guardado pelo Senhor. Por isso, quando o salmista declara: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Pedro lembraria os crentes que é Cristo quem nos sustenta, mesmo quando nós fraquejamos. Quantos de nós olhamos para os montes, símbolos de poder, estabilidade ou sucesso, e imaginamos que dali virá a salvação? Mas Pedro nos aponta para além dos montes. Ele nos leva àquele que fez os montes. Ele nos leva ao Criador. Esse é o coração do Salmo 121. A confiança no Senhor como protetor constante. O salmista continua: Eis que não dormitará o guarda de Israel. Pedro, que adormeceu no Getsêmani, quando Jesus pediu que vigiasse, sabe a diferença entre um guarda que dorme e o Deus que nunca fecha os olhos. Enquanto os homens são limitados, o Senhor é vigilante e eterno. O Pedro poderia olhar para trás e lembrar das vezes em que falhou em vigiar, mas também das incontáveis vezes em que o Senhor não falhou em guardá-lo. Na primeira carta, Pedro exorta: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas logo acrescenta que o Deus de toda a graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que significa um Deus que não dormita. Enquanto o inimigo ronda, o Senhor guarda. Enquanto o mundo ameaça, Ele sustenta. Enquanto os pés vacilam, Ele firma. Quando o salmista declara: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, há aqui uma imagem de proximidade. Não é um Deus distante, mas um Deus tão próximo quanto a sombra que acompanha o corpo. Pedro experimentou isso quando a sua sombra, mais tarde, em Atos, passava e enfermos eram curados. Mas antes que a sua sombra tivesse efeito, ele aprendeu que estava debaixo da sombra do Altíssimo. Pedro entendeu que não era a sua sombra que fazia diferença, mas a presença constante do Deus que não o abandonava. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Essa promessa ecoa a realidade de que Deus é protetor em todo o tempo. Pedro sabia o que era enfrentar perigos, prisões, perseguições, açoites e ameaças. Ele foi liberto milagrosamente da prisão em Atos 12, enquanto a igreja orava. Foi o anjo do Senhor que o despertou e abriu as portas. O mesmo Deus que não dorme, que guarda o seu povo, mostrou a Pedro que mesmo na noite mais escura, o Senhor protege. Eis a grande verdade. O socorro vem do Senhor. Não dos montes, não das estruturas, não das nossas forças. Pedro, o homem que experimentou a fraqueza da carne,
a dor da queda e a alegria da restauração, pode dizer: sim, o Senhor é quem me guarda. E quando escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele está dizendo exatamente o que o Salmo 121 anuncia: o cuidado constante de Deus. Assim, o primeiro movimento deste salmo, lido à luz da experiência de Pedro, é um chamado a levantar os olhos, não para a falsa segurança, mas para o Criador dos céus e da terra. É um chamado a confiar naquele que guarda sem descansar, sem se distrair, sem falhar. É uma convocação para trocar o medo pela confiança, a ansiedade pela entrega, a fraqueza pela dependência. Pedro, que conheceu o peso da culpa, a dor da queda e a alegria da restauração, pode dizer: sim, o Senhor é quem me guarda. Que essa mesma certeza se torne também a nossa, pois se Deus guardou Pedro em meio às tempestades, se ele guardou o salmista em meio aos montes, também guardará a nós. O nosso socorro vem do Senhor. Se o Senhor é quem nos guarda, isso significa que a vida cristã não é sustentada pelo acaso. Pedro, ao escrever suas cartas, jamais tratou o sofrimento como acidente ou mera fatalidade. Ele sempre lembrou que existe uma mão soberana conduzindo todas as coisas, inclusive os vales escuros. O mesmo Deus que não dorme é o que vigia cada passo, cada queda, cada lágrima. Quando o salmista declara: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, Pedro compreenderia isso à luz da sua própria caminhada. Ele deixou redes, barco, família, tudo para seguir o Mestre. Sua entrada e sua saída não estavam mais em suas mãos, mas nas mãos de Cristo. Foi ele quem disse: quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Jesus já havia determinado que a trajetória de Pedro estaria sob o cuidado do Senhor. Essa declaração é um lembrete: nada escapa do cuidado de Deus. Não há entrada ou saída, nascer ou morrer, levantar ou deitar, que esteja fora dos limites da vigilância divina. Pedro, ao exortar os crentes perseguidos, sabia que a vida deles parecia instável, mas os pés estavam guardados por aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o salmista dizia que o Senhor guarda de todo o mal, Pedro entendia que isso não significa ausência de dor, mas presença de propósito. Ele próprio foi açoitado, preso e humilhado. Mas mesmo assim podia escrever: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. O mal não tem a última palavra, porque a mão que guarda é mais forte que as forças que atacam. O Senhor guarda não apenas do mal externo, mas também da corrupção interna. Pedro sabia o que era enfrentar o mal dentro de si. Seu coração orgulhoso, sua boca impetuosa, seu medo diante da pressão, tudo isso o fez tropeçar, mas a graça de Cristo o levantou. Por isso, quando Pedro fala de santidade, não fala de perfeição humana, mas de rendição ao Deus que guarda de cair. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Essa é a essência do Salmo 121, lido pelos olhos de Pedro. A guarda divina é ativa, constante, e alcança até os recantos mais frágeis da alma. Observe que o salmista não fala de um guarda qualquer, mas do guarda de Israel. Esse título remete ao Deus da aliança, fiel à sua promessa. Pedro, que via a igreja como o novo povo de Deus, compreendia que essa guarda não era apenas individual, mas coletiva. O Senhor guarda o seu povo como um rebanho precioso, espalhado, mas unido pelo mesmo pastor. Em Atos, Pedro pregou ousadamente diante do Sinédrio, lembrando que em nenhum outro há salvação. Essa ousadia vinha da certeza de estar guardado por Cristo. Não havia ameaça humana que pudesse anular o plano eterno de Deus.
O mesmo vale para nós, não importa o tamanho da oposição. O Senhor é quem guarda a igreja. Quantas vezes olhamos para o futuro e somos tomados pela ansiedade? Pedro nos lembraria: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A guarda divina não apenas nos protege do presente, mas também do futuro incerto. Deus guarda cada saída e entrada, cada começo e cada fim. É por isso que Pedro podia encorajar os crentes a permanecerem firmes, ainda que o sofrimento durasse por um pouco de tempo. Pois o Deus que guarda é também o Deus que restaura, confirma e fortalece. O Salmo 121, então, se torna um cântico de esperança viva. Pedro o interpretaria à luz da ressurreição de Cristo, a maior prova de que o Senhor não apenas guarda, mas garante a vitória final. O Senhor guarda a saída e a entrada. Isso quer dizer que Ele está no início e no fim, no levantar e no deitar, no nascer e no morrer. Jesus, que viu Jesus entrar no túmulo e depois sair dele triunfante, sabia que até a morte está sob o olhar vigilante do Senhor. Quem guarda não falha, quem guarda não abandona, quem guarda não se cansa. A promessa do Salmo é abrangente, desde agora e para sempre. Isso aponta para a eternidade. Pedro, que falava da herança incorruptível, reservada nos céus para nós, lembraria que a guarda de Deus não se limita a esta vida. É guarda que atravessa o tempo, que ultrapassa a morte, que garante não apenas o hoje, mas o sempre. Assim, a fé não é um salto no vazio, mas um descanso na vigilância eterna de Deus. Que essa verdade arda em nosso coração. O socorro não vem dos montes, vem do Senhor. Ele guarda os passos, sustenta na fraqueza, protege da queda e conduz até o fim. Pedro nos convida, junto com o salmista, a descansar. Pois o mesmo Deus que guardou Israel, que guardou Pedro, que guardou a igreja perseguida, é o que nos guarda hoje, desde agora e para sempre. Quando Pedro escreve sobre o Senhor como nosso guarda, ele não se limita a falar em termos poéticos ou abstratos. Sua vida foi um testemunho de como Deus preserva, disciplina e restaura os seus. O homem que quase se afogou no mar, que quase se perdeu na noite da negação, foi sustentado pela mão invisível que jamais abandona. O Salmo 121 nos apresenta a imagem de um Deus que vigia sem cessar. Não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Para Pedro, isso ressoava profundamente. Ele mesmo havia dormido no Getsêmani, incapaz de vigiar uma hora sequer ao lado do Mestre. Mas o Senhor não dormiu. Ele permaneceu fiel, vigiando até o fim para que a salvação não fosse perdida. Essa comparação é poderosa. Enquanto o homem falha em vigiar, Deus não falha. A guarda divina não é como a nossa guarda limitada, cheia de distrações e fraquezas. É perfeita, incansável e absoluta. Pedro sabia disso, e é por isso que chamava os crentes a serem sóbrios e vigilantes, não confiando na própria força, mas no Deus que vela sem cessar. Veja como o Salmo enfatiza: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Pedro conheceu a experiência amarga do vacilo. Sua autoconfiança o levou a tropeçar. Mas quando a voz do galo cantou, ele chorou amargamente. E foi exatamente nesse momento que descobriu: a guarda de Deus não significa ausência de tropeços, mas certeza de restauração. Quem é guardado pode cair, mas jamais permanece caído. Por isso Pedro exortava: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele entendia que a vida cristã é um campo de batalha, mas também sabia que a guarda divina não falha. Enquanto Satanás ruge como leão, Cristo intercede como pastor fiel. E sua oração: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça,
é a prova de que a guarda de Deus é mais forte que as armadilhas do inimigo. O salmista afirma: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa metáfora de sombra é rica. A sombra acompanha em todos os lugares, de dia e de noite. Assim também é a presença do Senhor, constante, inessaparável, próxima. Pedro sabia disso porque experimentou a companhia real do Espírito Santo após Pentecostes. Mesmo diante de prisões e açoites, a sombra da presença de Cristo o acompanhava. Repare que o texto diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Para Pedro, que viveu em terras escaldantes e noites frias, essa promessa falava de proteção completa. Mas além do sentido físico, havia o espiritual. Nem o calor das perseguições, nem o frio da solidão poderiam vencê-lo, pois o Senhor é aquele que sustenta tanto sob a luz quanto nas trevas. Essa confiança se reflete na forma como Pedro enfrentou a morte. Dizem os relatos que, já idoso, foi levado ao martírio em Roma. Ele não resistiu porque sabia que a sua saída estava guardada pelo Senhor. O sol da perseguição não o queimou, nem a noite da morte o derrotou. Ele se entregou confiante, porque sabia que a sua entrada definitiva seria no reino eterno. O Salmo não promete ausência de lutas, mas a presença do guardião. E Pedro, com sua vida, confirma isso. O Deus que nos chama é o Deus que nos preserva até o fim. Por isso, mesmo diante da dor, podemos erguer os olhos para os montes e proclamar: o meu socorro vem do Senhor. Essa guarda não é apenas proteção contra inimigos externos, é também o sustento interior, a força para resistir à tentação, o consolo no sofrimento, a coragem diante da morte. Pedro, na sua carta, disse: vos guardais mediante a fé pelo poder de Deus. Isso significa que a fé não é autogerada, mas preservada pela mão que não dormita. Quando o Salmo termina com desde agora e para sempre, Pedro interpretaria isso como o selo da esperança cristã, pois nossa fé não se limita a esta vida. Mesmo que tudo pareça ruir, mesmo que a carne desfaleça, ainda assim a alma está segura, guardada para a herança eterna. Esse é o descanso do cristão, não em si, mas no Deus que vigia sem cessar. Portanto, a mensagem que ecoa é clara. Se Pedro pôde permanecer em pé após tantas quedas, é porque o Senhor é quem guarda. E o mesmo Deus que guardou Pedro, guarda hoje a cada um que nele confia. Não há força contrária que capaz de desfazer a guarda divina. Quem é sustentado por ele jamais será abandonado. Pedro aprendeu que a vida cristã não é uma jornada tranquila em terreno plano, mas uma subida íngreme, repleta de desafios. Por isso, o Salmo 121 se torna ainda mais significativo quando o lemos à luz da experiência dele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é um olhar para dentro, para as forças próprias, mas para o alto, para o Deus que reina. O contraste é inevitável. Pedro, que tantas vezes olhou para si mesmo e fracassou, aprendeu a levantar os olhos. No barco, quando andou sobre as águas, começou a afundar quando desviou o olhar do Mestre. Esse episódio resume a luta de todos nós. Quando confiamos em nossas próprias forças, afundamos. Quando olhamos para Cristo, permanecemos. O Salmo afirma: o Senhor é quem te guarda. Note que o foco está em quem guarda, não em quem é guardado. A segurança não depende da firmeza de Pedro, mas da fidelidade de Deus. Essa verdade é libertadora, porque mostra que a salvação não se apoia em mãos humanas, mas na mão soberana do Senhor. Quando Pedro escreve em sua carta que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, ele ecoa o mesmo princípio.
A guarda divina é ativa, contínua e irresistível. Não significa ausência de provações, mas certeza de preservação. Por isso ele exorta: nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sejais contristados por várias provações. Pedro sabia que a vigilância de Deus não era apenas sobre os passos externos, mas sobre o coração. Ele experimentou o olhar penetrante de Cristo no pátio do sumo sacerdote. Esse olhar não foi de condenação fria, mas de restauração. Deus guarda não apenas contra inimigos visíveis, mas contra a morte espiritual que nasce do pecado oculto. Por isso, o chamado do Salmo e da vida de Pedro é claro: confie no guardião. Mesmo quando falhamos, ele não falha. Mesmo quando desistimos, ele permanece. Essa fidelidade não deve nos tornar negligentes, mas gratos. A gratidão gera santidade, e a santidade é fruto da confiança naquele que nos guarda. Pedro testemunhou esse poder quando foi libertado da prisão em Atos 12. Enquanto a igreja orava, o Senhor enviou seu anjo e abriu as portas de ferro. A guarda divina não é simbólica, mas real. Nenhum grilhão humano pode resistir à vontade de Deus. Esse episódio é um eco vivo do Salmo 121. O Senhor guarda a saída e a entrada. Pedro entrou na prisão, mas saiu livre, porque sua vida estava nas mãos do guardião. Não era o poder de Herodes que determinava seu destino, mas o Deus que vela sobre os seus. E mesmo quando, anos mais tarde, Pedro não foi libertado da morte, ainda assim permaneceu guardado. A guarda de Deus não é sempre uma libertação do sofrimento, mas sempre é preservação da fé. Pedro não temeu o fim, porque sabia que o mesmo Senhor que guardara sua saída da prisão, agora guardaria sua entrada no reino eterno. Esse é o coração do Salmo, a certeza de que, em vida e em morte, somos guardados. Não há instante em que a sombra do Altíssimo não nos acompanhe. O sol da perseguição pode arder, a lua da solidão pode gelar, mas a guarda divina permanece inabalável. E assim como Pedro foi sustentado, nós também podemos caminhar em confiança, não porque sejamos fortes, mas porque ele é fiel. Quem confia nesse guardião pode enfrentar qualquer vale, porque sabe que o fim da estrada é a glória eterna. O Salmo 121 não é apenas um cântico de consolo, mas também um chamado à confiança inabalável. Pedro entendeu isso profundamente. Quando disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, estava reinterpretando a mesma promessa do Salmo. A ansiedade é o oposto da confiança. Ela nasce quando tiramos os olhos do guardião e passamos a medir as forças pelos próprios recursos. Pedro experimentou isso ao afundar nas águas. Mas o clamor sincero, Senhor, salva-me, foi atendido imediatamente. Esse episódio mostra que a guarda divina não elimina tempestades, mas sustenta em meio a elas. O Salmo não promete a ausência de sol escaldante ou de noite fria, mas a presença de um Deus que protege em ambos os extremos. Pedro aprendeu a viver com essa confiança, não mais em si, mas no Senhor que vela. Quando a igreja primitiva enfrentava perseguições, Pedro exortava a permanecer firmes, não porque houvesse garantias de livramento terreno, mas porque havia a certeza da preservação eterna. Ele mesmo enfrentou açoites, prisões e humilhações, mas em cada circunstância experimentou a sombra protetora do Senhor. O Salmo afirma: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso não se refere apenas a viagens físicas, mas a toda a jornada espiritual. Cada passo, cada decisão, cada batalha é acompanhado pelo Deus que não dormita. E Pedro sabia que esse acompanhamento era constante, porque havia sentido a mão de Cristo erguendo-o em suas quedas. Essa realidade também nos chama à sobriedade. Se somos guardados, não devemos viver de forma descuidada.
a guarda divina não é desculpa para a imprudência, mas fundamento para a obediência. Pedro deixou isso claro. Como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões do tempo passado. A preservação divina e a responsabilidade humana andam juntas. Quem é guardado anda em santidade, não em desleixo. E essa santidade não nasce do medo, mas da confiança naquele que vela sem cessar. O contraste é marcante. Enquanto o mundo busca segurança em fortificações humanas, em exércitos ou em riquezas, o cristão encontra segurança no Senhor que guarda. Pedro testemunhou isso diante do Sinédrio quando afirmou: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Essa coragem não vinha de sua ousadia pessoal, mas da confiança na guarda divina. Portanto, o Salmo 121 não é apenas um cântico antigo, mas um convite vivo. Assim como Pedro foi preservado no meio de tormentas, nós também somos chamados a confiar. Não importa quão íngreme seja a montanha diante de nós. O socorro não vem da paisagem, mas do Criador dos céus e da terra. E quando essa confiança se torna real, a ansiedade perde força. A alma encontra descanso porque sabe que está guardada por mãos eternas. Esse é o segredo da perseverança. Confiar não no visível, mas no Deus invisível que guarda todos os passos. Chegamos ao desfecho da reflexão sobre o Salmo 121 à luz da vida de Pedro. O ponto final não é simplesmente a guarda em meio à vida, mas a guarda para a eternidade. O salmista declara: desde agora e para sempre. E Pedro, no fim de sua jornada, testemunhou que essa promessa era verdadeira. Quando foi levado ao martírio em Roma, não resistiu. Segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Mas mesmo naquele momento extremo, estava seguro. A guarda divina não o livrou da morte, mas o preservou na fé. Essa é a verdade mais profunda. Ser guardado não significa ser poupado de dores, mas ser sustentado até o fim. A fidelidade de Deus garante que a fé não será arrancada, ainda que a vida seja tirada. Pedro não viu derrota em sua morte, mas vitória, pois sua entrada definitiva foi guardada para o reino eterno. Esse é o consolo e também o chamado para nós. O mesmo Deus que guardou Pedro, guarda também a sua igreja. Não há perseguição, não há tentação, não há vale profundo demais que possa nos separar da guarda do Senhor. O Salmo 121 se cumpre em cada geração de crentes. Desde os que caminharam nas estradas poeirentas de Jerusalém, até nós que enfrentamos pressões modernas, a promessa permanece: o Senhor é quem te guarda. Essa guarda não tem prazo de validade, é eterna. Pedro nos lembra disso quando escreve: depois de haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui está o selo da esperança. A guarda divina não é apenas proteção, mas também transformação. Ele não apenas nos livra, mas nos molda. E enquanto aguardamos o dia final, somos chamados a viver em confiança, não em nós mesmos, mas no Deus que vigia sem cessar. Ele guarda nossos passos hoje, amanhã e por toda a eternidade. Portanto, a mensagem final é clara: olhe para os montes, mas não busque socorro neles. Eleve os olhos além, para o Criador. Foi isso que sustentou Pedro, e é isso que sustentará cada um de nós. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Assim, com a vida e a morte de Pedro, podemos declarar com convicção: o Senhor guarda nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre. E essa verdade é a âncora da fé cristã.